entendendo como, tanto na fala do Sandro quanto na fala do Marinho, tem esse entendimento de que a sociedade civil é parte desse processo, dessa maquinaria da cultura. E como essa tensão, essa ação em conjunto com a política e com as leis é o que podem fazer a gente sair do lugar. Talvez a gente tenha um problema do entendimento de política mesmo, né? Política como algo que vem de cima para baixo, né? Quando na verdade tem a ver com a nossa participação também. Eu fui do Colegiado Setorial de Teatro, do Conselho Nacional de Cultura, e é uma situação difícil porque, ao mesmo tempo que tem uma dimensão de representação, representa quem, se você não tem diálogo com os pares? Então, até que medida nós somos pares também para essa representação, né? Então, eu fico pensando nisso. Muito interessante. Bom, agora a gente vai ter um espaço para 5 perguntas, tá? Tem 1 minuto para cada pergunta, e só depois, então, vocês respondem, tá? Vitorino, consegue a caneta aqui, por favor, gente? Tem uma aqui, ó, Tânia. Já dei ali. Toninho pegou minha caneta. Já pergunta, já? Já pergunta? Já pergunta? Já. Tem o Marco tá escrevendo aí. Ela é Sou eu? Estou relembrando o tempo da censura. Minha pergunta vai para Sandro. Sandro, você falou uma coisa interessante aí, que em torno de 300 municípios na Bahia estão implantando os sistemas municipais. É isso mesmo, se eu não me engano? Que fizeram adesão, né? Eu faço parte do Fórum de Agentes e Gestores Culturais do Território, o FAEG, eu sou o presidente, e também do Colegiado Setorial de Música do Estado. Enquanto presidente do FAEG, a gente percorre o território, que o FAEG é itinerante, e a gente procura acompanhar nas cidades a questão do sistema. Sempre a gente está perguntando, vendo alguns projetos que estão em andamento, e a gente percebe que apesar de ter havido essa adesão, que seria a maior parte do Estado, a maioria dos municípios ainda nem sequer implantou ou efetivou o fundo, não é? E eu costumo brincar, dizer o seguinte: sem fundo não há sistema, porque sem grana não adianta ter conselho, não adianta vir montar plano e nada assim. Eu conheço várias cidades onde o fundo está aprovado, mas não existe o recurso, né? Isso depende do prefeito, quando o prefeito quiser, quando o prefeito decidir, enfim, vai por esse caminho aí. E também persiste aquela ideia ainda em algumas cidades, em várias cidades, de o conselho ser formado pelo Lions, pelo CDL. Eu conheço pelo menos umas 15 cidades onde no Conselho Municipal de Cultura tem apenas um artista. O restante é CDL, é Lions. Como resolver essa situação? Essa é a minha pergunta. De que forma se caminhar aí e quais são os programas que tem? Eu sei que tem aí o encontro de legisladores, de gestores, que a Secretaria tem uma preocupação com essa questão, mas, em suma, como resolver essa situação aí que é a realidade do nosso Estado? Boa noite a todos e a todas. Vou fazer só 2 perguntas em relação ao sistema. Aí, Marinho pode dar uma orientação em relação a isso. Em que pé está a lei do Sistema Municipal de Cultura? Se já foi encaminhado para a PROGÉ,
ou se já está no gabinete do prefeito, e aí se você tem esse... Em que momento está? E a outra é se o município vai participar daqueles editais do Sistema Nacional de Cultura, né? Quer dizer, para a gente participar, primeiro a lei tem que estar aprovada, ou pelo menos publicada no Diário Oficial até a data de assinatura do convênio, né? Tem que estar lá, o edital reza isso. E o que? Isso. Não tem. O município está com calque em dias. Tem porque eu fiz recentemente um projeto do Ministério do Turismo e a gente vai receber um recurso aí. Então, essas duas perguntas básicas, né? Aí para a Secretaria Local, só para saber como é que está o pé desse processo da lei do sistema e se o município vai participar de um desses editais aí. Quer dizer, daqueles 4 segmentos, eu acredito que o que estamos aptos ali seria o ligado à Fundação Palmares e do livro, da leitura, que é a biblioteca, que é os únicos editais que eu vejo que a gente pode ser contemplado ali naquele momento. Boa noite. Sandro, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Sei que seu dia deve ter sido bastante puxado com a posse lá do Conselho de Itabuna. É uma questão seguinte, nós tivemos a oportunidade, inclusive, de discutir isso com a edição anterior do Improviso Oxente com o secretário Jorge Portugal. É a questão que vai muito em cima da sua superintendência. A relação mais forte do Estado com os territórios e do território com os Estados. Essa aproximação, esse diálogo de uma maneira mais clara e direta, que já existe, como é que ela poderia ser aprofundada e aí o que papel caberia aos conselhos municipais nesse processo? Em relação à Secretaria de Cultura de Ilhéus, Marinho, dizer que realmente a gente reconhece, o Conselho, falando aqui pelo Conselho, nós reconhecemos o esforço que tem sido feito pela equipe da Secretaria. Eu acho que não há nada assim no terreno das diferenças, muito pelo contrário, nós buscamos o diálogo e nos colocamos como parceiros. Nesse sentido, inclusive, nos disponibilizamos a ajudar na elaboração dos projetos para o MINC, isso já foi, inclusive, dito ao secretário. Torcemos para que dê certo tudo. A sociedade civil não ganha nada tendo algum tipo de tensão com o órgão gestor e nem o órgão gestor por sua vez. Então, falando pelo Conselho, nós sempre estivemos abertos e dispostos a ajudar no que fosse em relação às políticas públicas. E quero dizer que estamos, como sempre, abertos para qualquer tipo de iniciativa que a Secretaria tem. Já em outras gestões, né? Sempre estivemos participando e nos colocando como parceiros. E parabenizar a sua participação na Secretaria, a equipe que está aqui presente, todos vocês, estão de parabéns, porque eu sei o que é realmente essa questão burocrática e levar um trabalho adiante. E dizer que é isso, nós torcemos por vocês. Torcemos por vocês. O que der certo para a Secretaria está dando certo para a sociedade. São os benefícios e tal. Em momento algum temos algum tipo de algo assim que poderia ser levado para o terreno pessoal. Entendeu? Não tem nada a ver. Isso aí que fique bem claro para a sociedade presente, que não existe esse tipo de pensamento por parte do Conselho, muito pelo contrário. Ok, mais alguma questão? Sim. Bom, eu sou Rafael, trabalho com teatro também, sou professor da UFSB. Eu vou usar o meu minuto para fazer 2 questões, uma para cada um. A primeira para o Marinho, que eu acho que seria importante a gente saber um pouco mais como que, então, aconteceu esse avanço, qual foi a relação direta do poder público municipal em relação aos recursos depositados no fundo e o gerenciamento em relação a esses editais. Qual foi a participação do poder, para que, já que são poucos, né, municípios que têm
o sistema organizado e funcionando, como foi então que isso foi possível? Qual foi a relação direta do poder público nessa relação, né? Então, o que se fez efetivamente para lidar com essas questões burocráticas, com a forma de gerenciamento, com a relação com o conselho, etc. Acho que essa é uma questão. E uma outra que acho que se relaciona com essa, mas é mais em relação à Secretaria Estadual, que eu acho que eu sou privilegiado, por exemplo, porque eu divido, vamos dizer assim, a minha atuação, né, como artista e como professor. Mas isso, de certa forma, precariza o meu trabalho de artista, assim como o trabalho dos artistas são precarizados, porque a gente precisa de espaço para criar. E, ao mesmo tempo, a gente também precisa aprender a lidar com a questão da produção, né? E que reconheço, e temos que reconhecer que nos últimos 12 anos mudou muito, melhorou muito para a produção artística. Mas eu entendo, eu não sei, eu ouvi você falar ali sobre a questão da formação, eu entendo também que é papel da gestão estadual pensar nisso, e pensar na formação como produtores culturais dos artistas do Estado. Porque se a gente tem, por exemplo, municípios muito pequenos, que essa legislação não chega, né, e que precisam acessar, por exemplo, o recurso estadual, mas muitas vezes esses artistas são do ofício do teatro, ou das artes visuais, ou da cultura tradicional, mas eles não têm uma formação de produtores, ou não tem alguém com quem eles possam dialogar como produtores. Então, eu queria saber se existe alguma política específica do Estado em relação a isso, né? A prover, né, para os artistas e para as artistas que também é um ofício, que também é a criação, que a produção chegue nessas pessoas. É isso, obrigado. Ok. Mais alguma questão? Tem direito a mais uma pergunta. Alguém quer fazer? Eu posso fazer, Tânia, que eu me interesso o assunto. Fazendo